começar e não vou me ouvir mais e com delay. Eu estou bem feliz, assim, muitos amigos aqui estão aqui para ouvir meu trabalho. Eu quero agradecer que vocês disseram sim para ouvir essa minha nova proposta de trabalho com o Círculo de Mulheres. Eu quero primeiro, antes de falar sobre a proposta, eu gostaria de falar como eu cheguei até aqui, né? O porquê que veio essa ideia de fazer o Círculo de Mulheres, da onde surgiu. Então, eu vou eu vou tô ouvindo de novo minha voz aqui. Eu vou falar para vocês que há alguns anos eu tenho passado por uma situação bastante difícil. Eu cheguei a um momento que eu cheguei ao fundo do poço, né? Digamos assim. E é bom quando a gente chega no fundo do poço, porque daí a gente não tem mais onde cair, só tem onde levantar. Então, eu mesmo com a minha fé, eu comecei a buscar, além da minha fé, buscar formas, jeitos de encontrar pessoas que estavam passando pelo mesmo problema, mulheres que estavam passando por um mesmo problema, e daí nessa busca eu acabei encontrando a Ana Patrícia Chagas, que é a minha mentora agora, e ela acabou me trazendo, assim, eu fiz vários cursos com a Ana. Ela é consteladora, ela é terapeuta, e eu fiz vários cursos com ela, e daí veio aquela vontade de trabalhar com mulheres que também passam pelas mesmas situações, ou, né, diversas situações de dores e de luz, como eu estava passando. Então, eu comecei a fazer o curso de mentoring, né? Sou mentoranda dela, e para aprender essa nova jornada de Círculo de Mulheres. E o que é esse Círculo de Mulheres? Eu não sei se vocês já ouviram falar do Círculo de Mulheres, já participaram ou já fizeram alguma. Como facilitadora, já montou algum círculo, enfim. Eu nunca tinha ouvido falar, mas veio essa questão, o que é o círculo, fui buscar o que era o círculo, e a Ana nos mostra que mais do que saber o que é o círculo, mas para quê? Para que as mulheres se reúnem, né? Para falar sobre o que as mulheres se reúnem. Então, as mulheres, elas principalmente é para se dar força, é para uma apoiar a outra. Enfim, uma vai dar força, vai falar, vai escutar, principalmente a escuta ativa. Nós começamos a aprender a escutar a pessoa sem julgamento. Primeira questão, primeira regra do Círculo de Mulheres é se livrar de todo julgamento, é ouvir a outra mulher na sua dor, na sua história, dando a ela a oportunidade delas, enquanto ela fala comigo, ela vai trabalhando as suas questões, porque ela está colocando, ela está refletindo sobre a sua vida. Então, esse trabalho é um trabalho assim que ajuda ele é terapêutico, ele não sou terapeuta, não vou fazer uma abordagem terapêutica, mas ele é terapêutico no fato de que a mulher pode falar sobre os seus problemas, e falando sobre os seus problemas, ela acaba pensando nele, melhorando só o fato de ser ouvida, que isso é uma dificuldade, né, de nós sermos ouvidos. Então,
no círculo de mulheres, uma outra regrinha básica, além do não julgamento, é não aconselhar nunca. Então, não é feito aconselhamento nenhum. Eu vou ouvir a mulher e vou fazer parte da história dela, ouvir a alma dela, e ela vai também me ouvir. Então, eu vou ouvir e vai me remeter à história das outras mulheres, vai me remeter às minhas próprias questões, aos meus próprios conflitos. Então, isso vai ajudar a todas as mulheres a resolver as suas questões. Ai, filho. Então, já falei aqui para que nos reunimos. Nós nos reunimos então para para situações que queremos transformar, para encontrar novos caminhos na nossa vida. Então, o círculo de mulher, existem vários. Se vocês pegarem lá no Google e colocarem círculo de mulheres, vocês vão encontrar vários tipos de, de círculos, né? Você vai ter, na minha turma de mentoranda mesmo, ela tem lá mulheres evangélicas que fazem o círculo na sua igreja, à luz da Bíblia. Tem círculo, bruxas fazem muito círculo de mulheres, enfim, círculo de artesãs, de danças, assim, de várias situações, né? Usando religião, não usando religião. Eu Na minha proposta de círculo é igual o que a Ana também propôs para nós, é que não remete a nenhuma religião, justamente para dizer sim para todas as mulheres conseguirem serem acolhidas dentro da sua religiosidade, da sua fé. Então, o círculo que eu proponho é trabalhar somente as questões do feminino, das dores, das luzes, sempre é ligado, às vezes, a alguma dinâmica de espiritualidade, mas dentro de cada mulher vai remeter à sua própria fé, à sua própria religião. Então, nessa proposta de círculo. Então, se vocês buscarem círculo de mulheres, vão ter N círculos, N tipos de círculo, mas todos eles estão ligados a essa transformação da sociedade a partir de um empoderamento feminino, mas não um empoderamento que vai levar a mulher a questão de igualdade, de superioridade, mas sim um empoderamento no sentido de que somos iguais em direitos, mas nas nossas diferenças como mulher feminina. Deixa eu só passar aqui. Não estou sabendo aqui, filho. Onde é que tá os slides aqui? Então, o feminino também, ele é para a nossa cura, curar nosso útero, nossa relação com as outras mulheres. Então, principalmente a relação com a nossa mãe, né? Então, além por isso que é terapêutico, porque a gente vai curando as nossas relações com as outras mulheres. Uma questão que a gente tem como a gente usa, né, no dizer popular, é que as mulheres não sabem ser amigas, as mulheres competem muito uma com as outras. E será que a gente realmente não consegue viver a sororidade, né, soror de ser
fraterno uma com a outra, ser irmãs uma da outra, com amor, com apoio, tirando esse lado masculino da competitividade, mas levando esse mesmo feminino do amor, da sensibilidade, da intuição, que faz parte mesmo do feminino. Então, é uma cura nossa e uma nova relação com as outras mulheres. E também da relação com a nossa mãe. A nossa mãe, a relação da nossa mãe, a Ana Patrícia diz isso, ela não lembra agora qual é o autor que ela disse que diz isso, que a relação com a nossa mãe é a mãe de todas as relações. Ela é uma... a relação que eu tenho com a minha mãe, o que eu tive com a minha mãe desde pequena, é onde que eu aprendi. A mãe é o que nos remete à abertura ao mundo. Então, desde bebê, eu fui aprendendo com a minha mãe como se relacionar com outras mulheres, como se relacionar com as pessoas. Eu fui na observação da minha mãe, é que eu fui aprendendo a lidar com as questões. E daí eu pergunto para você, como foi a tua relação com a sua mãe, né? E com as mulheres da sua família? Se a relação com as mulheres da sua família, você se sentiu excluída, você não se sentiu, né? Ficou se comparando com a mãe, com os irmãos, achando que a mãe ama mais os irmãos que a você. E esse é um link direto com a nossa relação com as mulheres que hoje eu tenho no meu trabalho, porque se eu me sentir excluída, automaticamente eu também no meu trabalho, na sociedade, na igreja, eu vou criar vou me colocar num processo de exclusão. Eu vou acabar me excluindo porque me senti excluída, não é uma coisa consciente, mas a gente acaba acontecendo. Então, essa relação com a mãe, essa relação com a nossa família, que nos remete a hoje a nossa relação no dia a dia. Então, o círculo também a gente trabalha estas questões, o amor que a gente tem com a mãe, tomar o amor da mãe para a gente, tomar no sentido de que eu vou me colocar no lugar de filha para receber esse amor. Não importa a relação que eu tive com a minha mãe, mesmo que eu fui abandonado pela minha mãe assim que eu nasci, mas o fato dela ter me gerado, dito sim à minha vida, ela, ela, ela já mostrou que amor nesse sentido, ela me disse sim, ela me deu, eu já devo honrar isso, já devo ser agradecida à minha mãe. Então, tem mães que dizem muito que amam. A minha mãe sempre dizia muito que me amava, né? Diz até hoje que me ama. Mas tem mães que não dizem. Tem mães que não conseguem dizer. Mas significa que ela ama menos do que a minha mãe que diz? Não, né? A mãe, ela é isso que ela dá conta. Às vezes ela é uma pessoa que tem uma vida sofrida, como a Ana costuma dizer, a mãe ela não dá uma pausa na vida dela para gerar o filho, para cuidar dos filhos, né? Ela vive todos os momentos de dores cuidando dos filhos, ela vive todas as fraquezas dela, então ela deu aquilo que ela deu conta e tudo bem, né? E também reconciliar com a nossa história. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Reconciliar com o nosso corpo, com o feminino e com a nossa história. Com a nossa mãe também a gente aprendeu a lidar com o nosso corpo. Falo mãe, mas a mãe, a avó, a tia, também as pessoas da nossa família que nos criaram. Então, nós aprendemos a lidar com o nosso corpo. E como foi isso na minha família, né? Como foi isso
no momento em que eu menstruei, no momento em que eu comecei a dar os sinais de ficar mocinha, na sexualidade, como foi isso na família? Tem os valores da família, os valores religiosos, né? E tudo isso faz parte de mim, faz parte da minha história. E como é esta minha relação hoje com o meu corpo, com o feminino, com a nossa história, né? Hoje nós vivemos também na sociedade um padrão de beleza imposto, né, pela mídia e pela indústria de beleza, um padrão irreal e que às vezes leva a grande maioria das mulheres a rejeitar o seu próprio corpo, porque não faz parte desse padrão irreal, né? Então, mas quando eu rejeito parte do meu corpo, eu não gosto do nariz, eu não gosto disso, eu não gosto daquele outro, o que isso... Por que é dessa forma? O que isso está remetendo da minha história? Tem alguma coisa para eu pesquisar aí o porquê que eu não gosto, né? E pode muito ter vindo aí com a minha história, com aquilo que eu vivi, né? Com a minha família, com a forma que foi, enfim, essa reconciliação com o meu corpo, com o feminino. Eu gosto de ser mulher, eu me sinto bem no corpo feminino, eu aceito e eu entendo e eu amo menstruar, que faz parte, porque nós somos cíclicas, né? As mulheres às vezes têm um grande dificuldade com a menstruação, tem uma grande dificuldade com aquele momento em que a gente está mais emocionalmente alterada, né? Então, mas nós somos cíclicas, nós passamos por esses momentos, né? Então, isso tudo também a gente vai trabalhando no círculo de mulheres. E uma das coisas que me trabalhou muito comigo, porque como eu falei, eu passei por um momento muito difícil, onde que eu acabei buscando essa nova forma, né, de olhar para a minha vida, e que foi a grande chave para minha cura, foi olhar e honrar a minha história. Porque quando a gente passa uma parte da história que a gente não gosta muito, a primeira coisa que a gente tenta fazer é tapar assim, eu não quero ver isso. Então a gente põe num cantinho e deixa lá e não quer ver, e a gente acaba se enganando até que aquilo não existe, fica criando ilusões na cabeça da gente. Mas no momento que a gente pega a nossa história, olha para essa história e honra essa história, porque é através dessa história que eu estou aqui hoje. Então, honrar a minha história. Foi assim que aconteceu. E se aconteceu assim, ok, tá tudo bem, né? Então, isso a partir do momento que eu olhei direto para a história e comecei a refletir sobre ela e honrar essa história, essa é a minha história, isso me levou assim à plenitude, feliz, porque me deu uma liberdade. Esta sou eu, esta é a Karen. Então, o círculo foi um que também ajudou muito a fazer essa constatação da minha história. E isso foi, para mim, foi os 100% da minha cura, né? Porque eu aceitei tudo que aconteceu na minha vida, desde a infância, tudo que aconteceu, eu olhei e honro a forma que aconteceu. Isso dá uma liberdade, uma paz, uma alegria, uma plenitude. Então, essa também é uma questão que a gente vai trabalhando no grupo, honrando, olhando todas essas questões da história. E no círculo de mulheres, eu vou ouvir as histórias de outras mulheres,
né? E eu vou fazer parte da história da outra mulher. É como se cada mulher tivesse um pouquinho da minha alma e eu tenho um pouquinho da alma de cada mulher que ali está. E juntas nós vamos honrando as histórias. E eu vou refletindo sobre a minha história a partir da história das outras mulheres. Então é isso também que dá uma grande força no círculo de mulheres, né? Honrar a história. E uma coisa muito interessante é o corpo de dor feminino, corpo de dor coletivo feminino, onde que é colocado, o autor do livro O Poder do Agora coloca também esse corpo de dor, e o Bert Helling também da constelação coloca o corpo de dor coletivo feminino. É onde nós carregamos toda a nossa história, né, de mulheres, toda a opressão que as mulheres sofreram ao longo da história, né? Nós não podemos ignorar, né? Mesmo uma mulher que é uma grande executiva, que ela está no mercado de trabalho, bem-sucedida, ela não ignora aquela mulher que está ainda numa sociedade oprimida, onde que ela está sofrendo, onde ela, né, com os feminicídios que nós vemos ali, e toda a nossa história de opressão que nós vivemos numa sociedade patriarcal regido pelo masculino, né? E então esse é o corpo de dor coletivo feminino. Nós olharmos para toda essa história, essa bagagem e darmos forças para o feminino. E como é ser mulher nessa sociedade patriarcal, né? Nós estamos numa sociedade patriarcal ainda, né? Regida pelo masculino. Já em muito tempo atrás, já houve na sociedade, há muitos anos atrás, uma sociedade que era matriarcal, onde o feminino ele era honrado, ele era um ser iluminado, porque era do ser onde que é gerado vida, né? Então ele era muito admirado por ser esse ser que gera vida, e com o tempo foi surgindo a sociedade patriarcal, tanta opressão, né? E as nossas avós já sofreram muito isso, essa opressão. Quanto mais para trás nós formos, mais sofreram, né, essa situação. Mas hoje ainda em muitos países e até no Brasil, a gente vendo aí a quantidade de feminicídio, a quantidade de violência contra a mulher, né? Nós ainda temos muito que lutar para que a mulher tenha um espaço, né, na sociedade. Nós já avançamos muito. As feministas, né, lá que queimaram sutiã e que lutaram, e nós já conseguimos um grande espaço na sociedade, no mercado de trabalho, além de que temos ainda muito que avançarmos. Nós já conseguimos um grande espaço na sociedade. Nós não precisamos mais provar o nosso valor, a nossa produtividade. Nós já provamos isso, e hoje já não é mais a nossa questão. A nossa questão agora é pós-patriarcal. É agora nós pensarmos numa sociedade onde somos iguais e diferentes, e respeitar as diferenças. Então, até agora nós lutamos pela igualdade. A partir de agora nós deveríamos lutar pelas nossas diferenças, para sermos respeitadas no mercado de trabalho e na sociedade como tudo, o nosso ser feminino, nós temos
uma identidade feminina, nós temos uma produtividade onde que nós podemos pensar de uma maneira mais feminina, usando mais a nossa intuição, a nossa sensibilidade. Então nós devemos dar um passo a mais. E o Círculo de Mulheres também serve para que a gente comece a refletir sobre esta nova sociedade, uma sociedade que vem para a gente mostrar a nossa diferença, lutarmos pela nossa identidade feminina, né? Mas... Ai, filha, não tá dando aqui. Mas também nós devemos pensar que não é excluindo o masculino, nós não queremos um empoderamento feminino onde nós vamos deixar de lado o masculino, não. Como nós vamos dialogar com o masculino, como nós vamos incluir o masculino nesse todo esse processo, o masculino tendo uma relação ativa com as mulheres, de respeito, de empatia. Então, esse diálogo com o masculino e também a gente refletir como está o meu diálogo com o masculino, né? Como está a minha relação com os homens, né? Então, também vem nos remete a esta questão do meu companheiro, do marido, de filhos, de colegas de trabalho, incluindo eles nessa novo pensar de uma sociedade, né? Então, essa é uma sociedade realmente de igualdade e respeitando as diferenças, né? Então, é desta forma que o Círculo de Mulheres vai trabalhando, e a ideia é que façam muitos círculos, inclusive já aproveitando que fazendo esse círculo, depois quem quiser fazer os círculos, formar outros círculos, né? Eu dou o caminho das pedras das formações, que claro, a gente precisa de formações porque vai lidar com questões com pessoas, né, com muitas dificuldades, então precisa de formações para formar novos círculos dentro da sua especificidade, pode ser na igreja, pode ser um trabalho social como artesão, né, para trabalhar com outras mulheres, e que isso chega a muitas mulheres sendo ajudadas, né, sendo curadas e cuidadas umas com as outras. E também daí falando do masculino, a gente entra na sexualidade, que é um tema muito importante e que a gente às vezes não dá a importância que realmente deve ser dado. Como a Ana Patrícia sempre diz, que sexualidade é vida, porque a sexualidade ela nos remete a nossa libido, né? A libido, ela está ligada à nossa energia vital, ela está ligada ao nosso desejo de viver, ao nosso desejo de realizar as coisas, a nossa alegria de realizar todas as coisas que nós desejamos. E às vezes a gente foi tão massacrada com tabus e colocaram de uma forma tão cruel para as mulheres a sexualidade que a mulher não consegue viver com plenitude a sua sexualidade, né? E não percebe que a sexualidade é muito mais amplo do que duas pessoas na cama. A sexualidade, ela vem desde o cuidado com o corpo, a sexualidade vem para a mulher, principalmente, está muito ligado à emoção. Por isso a mulher ela se sente muito mais plena na sexualidade quando ela consegue conciliar com a pessoa que ela ama, com a emoção, né, dela. E já diferente
um aspecto que é considerado mais masculino, né? Que consegue separar as coisas. A mulher também tem as exceções, mas a grande característica da mulher é ligada ao seu emocional. Tanto é que quando uma mulher sofre uma grande perda, ou perde um filho, ou uma grande tristeza, ela não consegue mais sentir prazer ou desejo sexual. Isso afeta muito a mulher. Então ela precisa trabalhar essas questões, porque a sexualidade também faz parte dessa alegria de viver, desse desejo de viver. Então também é uma questão que a gente precisa dialogar, entender, né? Eu mesma fui entender a sexualidade agora nos cursos. Então é um tabu falar sobre o assunto, então você acaba tendo dificuldade de se expressar, de entender, né, da forma correta o que é realmente a sexualidade dentro da sua pessoa como mulher, como feminina, né? Então é um assunto que também remete também à nossa sociedade. Hoje também ganhamos uma certa liberdade também no assunto, mas nessa liberdade às vezes a gente também teve muita perda, né? Porque nós perdemos também com o limite. Às vezes na mídia é colocado de uma forma tão aberta, grotesca e às vezes até suja, né? E ficou uma liberalidade muito grande e acabou também uma dificuldade de a gente entender até onde, né? Onde é o limite, viver essa liberdade, mas também com uma certa limitação que não me faça sofrer ainda mais. Então, toda essa questão que a gente também, ouvindo as mulheres e falando sobre o assunto, a gente consegue trabalhar essas questões dentro da gente mesma. Né? Então, são vários esses assuntos que nós trabalhamos no Círculo de Mulheres. E o próximo aqui é falar diretamente do nosso círculo. Então, o que é o círculo que estamos tentando propor para vocês? O Círculo de Mulheres é despertar, né? Esse primeiro círculo. Quando eu comecei a fazer o curso, foi final do ano passado, não tinha ainda essa situação da pandemia, então eu estava pensando em fazer, estava me preparando para fazer o Círculo de Mulher presencial, né? Ele é um círculo onde a gente loca um espaço, a gente se encontra, né? Tem uma dinâmica, enfim, estava preparando o meu espírito para trabalhar com mulheres presencial, né? Aí veio a situação da pandemia e nós agora numa situação isoladas, né? Nós não conseguimos então fazer presencial, nem teria como, né? Acaba a mulher chorando, se abraçando, então não acredito que seja tão rápido para a gente poder voltar a pensar em encontros presenciais. Então eu fiquei bem relutante, porque eu tenho dificuldade, vocês perceberam aqui a minha dificuldade com a tecnologia, fiquei relutante e a Ana Patrícia, vocês precisam começar, tem muitas mulheres precisando e vocês precisam começar online mesmo, né? Então eu relutei, vejam que foram aqui 7 meses para eu começar a pensar, né, em fazer o círculo online, à distância, né, que seria muito bom poder abraçar, ficar juntas, né, fazer dinâmicas juntas, porque tem muita dinâmica bacana, muita vivência bacana, mas vai ter que ser online mesmo, no meu primeiro círculo. Esse é o meu primeiro círculo.
como facilitadora, porque eu já participei de vários, né, como participante, e agora sim eu me sinto preparada para ser facilitadora de círculo de mulheres. Então, eu convido vocês e peço que realmente venham fazer esse círculo de mulheres. São grupos pequenos, né? Não pode ser grupos muito grandes para facilitar a partilha, né? Então eu proponho aqui, são 6 encontros com os temas ser mulher, no primeiro, em cada encontro um tema, né? A escuta ativa, a cura da relação com a nossa mãe, a relação com o masculino, sexualidade, autoestima e autoimagem. Então, a minha proposta é que seja nas terças-feiras, às 19 horas. É um pouco mais longo do que uma live, que aqui uma live, né, dura ali 1 hora, mas no Círculo de Mulheres tem os passos, então vai ter uma abertura, né, uma cerimônia de abertura ali. Eu vou falar um pouquinho sobre o tema e daí a partir do tema nós vamos fazer a partilha, depois da partilha uma vivência, depois uma nova partilha sobre a vivência e o encerramento, daí uma cerimônia de encerramento. Então é uma coisa assim, eu amo, depois que eu comecei, eu amo participar de círculos de mulheres, participando, daí assim online eu conheci mulheres do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, né? Porque a gente daí também a tecnologia ajuda, né? Se fosse presencial, seria só pessoas aqui de Curitiba, né? Então eu acredito que assim também ampliou que mais mulheres possam, né, participar, a gente ficar junto. Então, eu proponho, então, no dia 28 começar. Então, quem quiser fazer parte do círculo, aqui no canal, aqui no YouTube, tem o link. Aí você clica nesse link ali, você vai preencher umas perguntinhas ali, e daí tem no final do formulário um link do valor. O valor, poxa, Karen, se fala em ajudar e tá cobrando. Então, assim, dentro da que a Ana Patrícia nos coloca, é que nós investimos e alto nesses cursos que a gente faz, e outro também para que tenha uma fidelidade das mulheres e um comprometimento com o círculo de mulheres. Então, é um valor simbólico, porque se fosse presencial, claro, teria que ser muito mais, porque daí tem que a alocação do local e tudo mais. Como é online, não tem todos esses gastos, então consegue fazer bem abaixo o valor, né? O valor de R$ 84,00 os 6 encontros, podendo fazer ali os pagamentos quantos vocês quiserem fazer ali, que permitido no como é que é o nome? PagSeguro ali, no PagSeguro. Então, no cartão. Então, vocês fazendo o pagamento e o formulário, eu vou incluir vocês num grupo, né, do WhatsApp, para a gente passar mais informações né, e o link do dia 28/7, que seria não nessa terça-feira, na outra terça-feira, não nessa próxima, na outra, e daí termina 1º de setembro, pelas minhas contas, são 6 terças-feiras, né? Se vier mais do que mais mulheres, interesse de mais mulheres do que um grupo pequeno, aí eu preciso daí montar um outro círculo num outro dia, né? Para não ficar grupos muito grandes. Como eu falei, tem partilha, e para que as mulheres possam falar, não pode ser um grupo muito grande, senão seria muito demorado o círculo, né? E até para ter essa empatia, essa
conhecimento, se for muito grande, não tem aquele vínculo, né, com as mulheres. Então, esta é a proposta, eu convido vocês e também peço que vocês disponibilizem esse link, enfim, para que mais mulheres, né, mulheres que vocês saibam, dentro de tudo que eu abordei hoje aqui, que vocês sabem que precisam desta ajuda, ou que, né, que vocês sabem que vai fazer bem para essas mulheres, aliás, vai fazer bem para qualquer mulher, né? Mas que vocês veem no coração uma mulher que vocês acham que é importante que participe e disponibilizem, convidem, né, mostrem este trabalho para que a gente faça um bom trabalho aqui com o Círculo e que esse seja o primeiro de muitos, né? Como eu falei, esse eu quero fazer nesse formato, mas existem vários formatos. Existe um formato também, como a Ana falou, artesãos que fazem o Círculo com artesanato, e eu estou começando, né, no artesanato, não sou lá muito habilidosa, mas estou começando, então também é uma ideia para fazer. Enfim, uma infinidade de tipos de círculo, né? Mas esta é a minha proposta agora, e eu gostaria muito que todos vocês participassem. Todos vocês, eu digo, as mulheres, tá? Que os homens, eu sei que hoje tem muitos homens aqui assistindo a live, né? E eu fiz questão de convidar os homens, porque os homens também, né, incluindo o masculino, podem levar as suas companheiras, esposas, mães, ou as mulheres que vocês acham que realmente iria fazer bem, né, participar do Círculo de Mulheres. Vocês então também possam divulgar e ajudar. Então vai ter aí uma semana, né, 15 dias aí para inscrição, né, e a gente montar. Se passar, como eu falei, se passar, daí não vai ser na terça, vamos supor que você fez a inscrição e passou do número, daí teria que marcar um outro dia, daí eu teria que fazer um na terça, um na quarta, e quem dera, né, um na terça, na quarta, na quinta, depende muito da quantidade de pessoas, porque não pode ser um grupo muito grande. Então, é essa a minha proposta. Quero agradecer imensamente. Para lá, deixa eu colocar aqui, olha, eu tenho uma dificuldade aqui grande. Colocar aqui também para vocês. Para se inscrever aqui no canal, que é novíssimo, fiz agora para essa live, mas vou continuar, né? Vou aprender a mexer na tecnologia, vou ter outros, mas se inscrevam no canal, siga nas redes sociais. Eu criei o grupo, né, do Círculo de Mulheres no Facebook, para a gente também ali passar mensagens. Eu coloco vídeos da Ana Patrícia, que é a minha mentora, e eu admiro muito, eu gosto muito das palestras dela, então eu coloco lá no Facebook, no Instagram, as pedaços das falas dela, que eu acho que são fantástico, né? Então eu pedi para seguir, e gratidão pela participação de vocês, e muito feliz que vocês estejam aqui participando comigo, né? E que nós ficamos juntos até uma próxima vez. E ali abaixo está o link. Muito obrigada. Como é que eu faço aqui?